Tudo bem com vocês, pessoal? É um prazer mais uma vez. Eu quero contar uma história para vocês que está na Bíblia, mas ela tem que ver com a tradição judaica. Muitas vezes a gente lê muita coisa que tem na Bíblia e os hebraísmos, da tradição judaica estão lá e nem sempre a gente sabe de onde vêm essas coisas. E aí existe um conceito que é o conceito das reminiscências, ou seja, é quando você fala de alguma coisa, mas ela tem um fundamento antigo, histórico, que está lá para trás. E sem que você conheça esse fundamento, fica muito difícil de você entender o que um determinado autor está dizendo a respeito de um contexto. Por quê? Porque é um contexto anterior que causa a base daquele pensamento. E eu vou transferir para vocês um conhecimento a respeito disso, que vai fazer todo sentido para a nossa conversa na sequência. Então, veja, a Bíblia ela usa uma palavra que é a palavra mistério, né? E essa palavra mistério é uma palavra que confunde a nossa mente, né? E aí veja só que interessante, tem um texto lá na Bíblia que diz assim, o dia e a hora ninguém sabe. E como o contexto ele fala sobre escatologia e ele envolve a volta de Jesus, nem sei se você acredita nisso, mas está tudo bem, não é nenhum problema, não estou aqui para falar sobre isso, tá? E nesse conceito da volta de Jesus, então alguém diz assim, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Bom, beleza, tá tudo bem. Realmente a gente não sabe, mas vamos nos ater ao contexto original para que as coisas fiquem claras. Ok, será que o dia e a hora ninguém sabe? Beleza. Qual é o texto? Qual é a reminiscência contextual para esta mensagem? Então vamos lá. Quando a gente volta lá no Velho Testamento, né? E vai olhar a história do povo de Israel, uma vez que eles saem do Egito e vão para o deserto em direção a Canaã, você vai encontrar lá uma situação interessante onde todos os meses, sem exceção, 2 espias que são chamados de 2 testemunhas, eles são enviados ao topo do monte mais alto, para que observem o céu e vejam alguma coisa no céu. Então eles ficam lá vigiando, espiando o céu. Por que eles fazem isso? Então a gente tem que entender o contexto. Então veja que naquela época não havia um calendário como nós temos hoje. Não haviam relógios, não havia uma folhinha onde você acompanha os feriados. Então como é que esse povo contava o tempo? Então eles utilizavam 2 ferramentas, um é o Sol e outro é a Lua. Então o calendário lunisolar ele é amplamente conhecido e utilizado pelos povos orientais lá no passado. E esse calendário lunisolar, ele mostra pra gente como é que funcionam as coisas. Então veja, o Sol, ele determina o ano e as estações. E a Lua determina as semanas e os meses, ok? E o mais interessante nesse calendário é que esse calendário, ele tem sempre 28 dias. Não é que nem o nosso. Por exemplo, agora a gente vai entrar no mês de fevereiro, daqui a pouco a gente está no mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o único que tem 28 dias. Tem até uma brincadeirinha, né? Qual mês tem 28 dias? Todos têm, né? Tá, todos os meses têm 28 dias, tá bom? Mas, especificamente, a gente mata o mês de fevereiro, né? O mês de fevereiro com 28 ou 29 dias, sendo ele bissexto ou não, tá? Tranquilo. Mas aí, veja só, nesse contexto aí, como é que eles sabiam? Então, o que eles estavam vigiando? Eles estavam vigiando a aparição da Lua, que a gente chama de Lua Nova. Então, como é que é isso? Quando aquele primeiro risquinho de lua, de luz, se apresenta, então eles sabiam, começou o mês. Então eles iam acompanhar as fases da lua e elas iam se completar quando a lua minguasse, fechando então o mês. Ok? Então essa é a ideia dos vigias. Mas da onde que vem? Lembra? Eu falei, o dia, a hora, ninguém sabe. Eu comecei assim. É porque neste contexto está lá o dia e a hora, ninguém sabe. Inclusive a transição do mês para eles
né, no hebraísmo, a transição do mês é chamada de dia e a hora ninguém sabe. Por quê? Porque o dia, aquele mês, ele pode ter 1, 2 ou até 3 dias a mais. Como é que é isso? Todos têm 28, mas eles podem ser um pouquinho mais longos. Então como é que ele sabe se aquele mês é mais longo? Ele sabe se o mês é mais longo quando a lua fica oculta por 1, 2 ou 3 dias e então a lua nova se apresenta. Então quer dizer, entre a minguante do mês passado, né, e a lua que está nascente ali, né, nova, podem acontecer um intervalo ali de 3 dias, de até 3 dias. Tudo bem? Então, este é o período, o dia e a hora, ninguém sabe. Por que o dia e a hora ninguém sabe? Eles tinham que observar, porque é completamente aleatório, é variável. Dessa você não sabia? Porque é fácil, né? Olhar para a folhinha e colocar, tem 30, 31, 30, 31, aí você vem aqui, né? Conta dedinho, 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 vãozinho, vãozinho, vãozinho. Isso aí não funciona, tá? Isso daí é uma forma que a gente fez para gerenciar o nosso calendário, né? Que é o calendário gregoriano, tá? Tem vários calendários antes do que a gente usa, né? O nosso é uma adaptação do gregoriano, mas no final das contas é isso, tá? Então, o dia e a hora ninguém sabe, é um hebraísmo. Por quê? Porque essa transição do final do mês para o novo mês poderia acontecer e essa transição era aleatória, eles não sabiam quanto tempo demorava, tá? Olha só que legal isso daí, tá? Então, dia e a hora ninguém sabe. Mas esse termo, o dia e a hora, ninguém sabe, por que ele é colocado nesse contexto? Porque ele é um contexto profético, concorda? Então veja só, nesse contexto profético do dia e a hora, ninguém sabe, a gente tem que entender o seguinte. Há um outro contexto que está no santuário. Lembra que eles constroem um santuário no deserto. E nesse santuário que eles constroem no deserto, havia também essa palavra, o dia e a hora, ninguém sabe. Então o texto ele diz assim, vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que venho sobre ti. E cuideis, para que não seja revelada a vergonha de vossa nudez. Esse é o texto, olha que legal. Eu vou repetir o texto, ele diz assim, vigiai, pois não sabeis o dia e a hora que venho sobre ti, para que não sejais pegos como o ladrão que vem à noite, e para que não seja revelada a vergonha de sua nudez. Olha que texto interessante. Então, veja, quando você olha esse texto não faz nenhum sentido para você. Por quê? Porque eu e você moramos aqui no Ocidente, não somos judeus lá da gema, né? Você pode até de repente ser judeu, eu tenho na minha ascendência aí judeus, tá? Mas o que está acontecendo aí? Ele está contando uma dinâmica que é do santuário. Então no santuário existiam os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. São 3 grupos específicos, que são todos da mesma, são de uma mesma tribo, tá? Que é a tribo de Levi, por isso levitas, ok? E aí, especificamente, um grupo desses levitas que poderiam ser sacerdotes ou sumos sacerdotes, tá? Então, existia todo um processo lá. Mas esses eram os caras que ficavam dentro das atividades do templo. E aí, então, o sumo sacerdote, por vezes, ele saía à noite para fazer uma ronda. Por que fazer uma ronda? Para ver se estava tudo bem no acampamento, para ver se estava tudo bem no santuário. E ao fazer a ronda, o que acontecia? Os levitas, eles eram não apenas servos dentro daquele santuário, né? Eles eram também soldados. Eles defendiam o santuário para que ninguém entrasse no santuário. O santuário era santo, então não era para acessá-lo, não era qualquer um que podia entrar lá. Então, os levitas revezavam as horas da noite, né, fazendo a ronda, guardando o santuário. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um desses levitas dormiu, pegou no sono. Isso é super comum. Quem serviu o exército sabe que eventualmente você está de ronda lá e, você pega no sono. E aí, o que acontece? O cara pegava no sono. A pergunta é, como é que era a roupa que eles vestiam? Era uma roupa de puro linho. Bom, olha só que legal. O linho, ele queima muito fácil. Muito fácil. Ele pega fogo, que é uma coisa de louco. E aí, olha só que interessante. O sumo sacerdote, quando ele se deparava com a cena de um levita dormindo, o que ele fazia? Ele ia lá
na oferenda, né? Então tinha ali um lugar cheio de brasas, né? Que ele tinha ofertado ali ao longo do dia e tal, né? Então ele ia lá no braseiro, pegava uma brasa, né? O que ele fazia? Ele vinha e jogava aquela brasa em cima da roupa do levita. A roupa pegava fogo. Pegava fogo. O levita acordava assustado, saía correndo, arrancava a roupa e saía correndo pelado. Então olha só a reminiscência. Deus, Jesus especificamente, ele fala sobre a sua vinda e ele diz assim: o dia e a hora ninguém sabe. E aí então ele diz: vigiai. Mas como é que ele diz vigiai? Ele diz: se não, uma condicional, se não vigiares, não saberás o dia e a hora que venho sobre ti. Porque venho como um ladrão. E se você não está vigiando, cuideis, para que não seja revelada a vergonha de vossa nudez. Nossa, que agora está fazendo sentido para você? Ficou mais clara a ideia? Da onde vem a história? Então, veja, olha só a volta que eu dei para te contar algumas coisas já já. Então veja, se você está buscando por uma vida mais próspera e você quer esse insight de mudança, você quer dar esse salto, você tem que vigiar a todo instante. Vigiar o quê? O que você vai vigiar? Vai vigiar os seus pensamentos. Você vai vigiar o quê? Não é ficar olhando para coisa ruim que você fica pensando, não é isso. Você vai impedir que os seus maus pensamentos, que as crenças, essas crenças limitantes que você tem dentro de você, você vai impedir que essas crenças se apresentem, porque elas vêm, mas você não pode retroalimentá-las. Então veja, não tem muito. As emoções se apresentam, as crenças se apresentam, os pensamentos se apresentam. Você não tem como podar isso daí, fazer com que nada disso apareça. Mas você tem como impedir que aquilo evolua, que aquilo se retroalimente, piore. Então ele diz: vigiai, vigiai. Vigiai para quê? Vigiai para que a vergonha da sua nudez, ou seja, a miséria que tem dentro de você, não seja revelada. Porque ele diz assim: eu venho sobre ti como ladrão à noite. Olha que interessante. Venho sobre ti como um ladrão à noite. Que horas que sua cabecinha funciona melhor? Não é à noite? Não a parte racional, a parte espiritual. Os insights criativos, aquelas coisas que você não estava sacando. Às vezes você dorme e acorda com a resposta no dia seguinte, porque é à noite que eu venho sobre ti. Então o que é isso? O seu Deus interno se apresenta. Como é que é isso? Que Deus interno? Eu não estou querendo inventar nenhuma teoria maluca aqui, mas a gente está falando que a nossa consciência acessa a consciência divina. Quer dizer, nós conversamos melhor com Deus à noite. E é neste momento que você, como um soberano da sua vida, tem acesso ao poder divino para fazer as transformações. Mas para isso você tem que vigiar. Porque é à noite que o divino vem sobre você. Do que nós estamos falando? Veja, que horas que é o melhor horário para você meditar? É quando você está meio pegando no sono ou quando você está meio acordando. Ou seja, que o seu limiar de consciência é menor, de certa maneira que a sua resistência analítico-racional, lógica, é muito menor. E então você consegue fazer a conexão com o seu eu superior. Sem que toda essa análise lógica, né, impeça você de chegar lá. Porque tudo isso, no final das contas, é o nosso ego impedindo a nós mesmos de nos reconhecer, de saber quem nós somos, de nos conectarmos com Deus para fazermos as transformações tão necessárias para a nossa vida. E então ele diz: vigia. Você vai vigiar o dia todo. O dia todo você vai vigiar. Mas à noite, ele diz: eu venho sobre ti como um ladrão. Então se você estiver
vigiando, tá tudo bem. Então, é disso que se trata. Se eu quero me livrar da pobreza, eu não tenho que ficar lutando com pobreza. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Não estou falando de dinheiro. Você quer se livrar da pobreza? Quantas pobrezas nós podemos ter? Quantas misérias interiores nós podemos ter? Então, quer dizer, a pobreza mental, pobreza espiritual. É disso que se trata. Inclusive, tem muita gente que é rica financeiramente falando, mas é altamente pobre. Então, é disso. Eu estou falando do interno. Assim como é dentro, é também fora. Então, você quer se livrar disso? Não fique pensando nisso. Fique vigiando o quê? Para que isso não evolua, mas tenha pensamentos do quê? Prósperos. Pensamentos bons, sobre coisas boas, emoções boas. O cão que você alimentar mais é aquele que vai vencer. Isso é o vigia. Essa é a ideia. Livre-se da pobreza como? Não lutando contra a pobreza. Para de lutar contra ela. Quanto mais você luta contra ela, mais você cria pobreza. Busque por coisas abundantes. Muda a linha de raciocínio. Pense em coisas boas, belas. Vai escutar boa música, lê bons livros. Vá se conectar com a natureza, consigo mesmo e com Deus. É assim que as coisas funcionam. A base do teu sucesso, da tua prosperidade está na abundância, na fartura. É assim que as coisas funcionam. Mas aí você vai dizer para mim, mas o meu aluguel está vencido, como é que eu vou pensar em abundância com o meu aluguel vencido? Ótimo. Tem um ditado que diz assim, se você conseguiu resolver, muito bem, resolvido está. Se você não conseguiu resolver, resolvido está também. Lutar contra o seu aluguel não vai pagá-lo. Ou vai? Ficar pensando no seu aluguel vencido não vai resolver. O que vai resolver? Pensar em abundância vai resolver. Os pensamentos de abundância conduzem você na direção da solução. Esse é o grande lance de vou correr atrás do prejuízo. Para com isso, pelo amor de Deus, para com isso. Não tem essa de correr atrás do prejuízo. Vai correr atrás da solução, meu amigo. Essa é a ideia. Deixa o prejuízo, ele já é prejuízo. Se você corre atrás do prejuízo, você cria mais prejuízo. Hoje, escolha ser próspero. Diga, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou rico. E vai olhar as coisas que te encaminham para isso. Vai sentir isso daí. Como? É um exercício. Você não vai se sentir abundante porque você fala, ai, nossa, eu sou rico. É nada. Você olha lá, a carteira está vazia. Então você não sente aquilo de imediato. Mas você vai se propor fazer aquilo. Lembra do vídeo anterior? O vídeo anterior faz todo sentido agora. Sorri, mesmo quando você não está querendo. Vai fingindo, vai mentindo sua dor. E todo mundo irá supor que você é feliz. É assim que funciona. Todo mundo, inclusive você. Essa é a ideia. Tem um outro ditado que diz assim, a mulher de César não basta ser honesta. Aliás, ela nem precisa ser, desde que ela pareça honesta. Você está entendendo? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer. Então, primeiro, pareça aquilo que você quer ser. Se pareça com o que você quer ser e as coisas vão mudar. Estou falando para vocês, parece linda a fala. Você está achando que isso não é um desafio para mim? Todas as pessoas passam pelo mesmo desafio. Eu, na verdade, estou dividindo com vocês o desafio da minha jornada. É assim que funciona. E quando eu falo para vocês, eu estou pregando para mim mesmo. No final das contas é isso. Mas eu quero dividir isso com vocês, porque eu dividir não apenas me ensina mais. Quando eu repito, eu estou falando para mim mesmo. Mas eu também quero propor a você este caminho. Esse é um caminho melhor. Esse é um caminho mais suave, que vale a pena ser vivido. E com o tempo, você consegue fazer também. Leva tempo, leva exercício. Por quantos anos você não retroalimentou as suas misérias? Você está achando que amanhã a abundância vai aparecer? Não. Mas você pode começar hoje, mesmo que amanhã não se resolva. Comece hoje, porque você tem um bocado de tempo ainda pela frente. Comece hoje, em algum momento isso vai mudar e você terá uma vida abundante.
né? É assim que funciona. Isto vai fazer o seu novo caminho. Ok? Muito bem. Se você gostou desse conteúdo, já sabe o que fazer. Vai lá no sininho. Marca lá as notificações para que você receba os próximos vídeos. Se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva lá no canal. E também deixe o seu like, isso é muito importante. Quando você deixa o seu like, você está dizendo, poxa, esse conteúdo é legal. Eu quero que outras pessoas vejam, senão esse troço não vai para frente. Eu preciso de você, assim como você também precisa desse conteúdo. Vamos fazer uma troca que faz sentido, ok? Muito bem, segue aí. Outra coisa, eu quero fazer um chamado para você. O chamado é para o nosso próximo vídeo, o famoso Call to Action. O que vai acontecer aí? A gente tem um próximo vídeo onde eu vou te dar as atribuições em termos de exercício para você fazer isso que eu te propus agora. Então não perde o próximo vídeo aí. Na sequência vai aparecer alguma coisa que você vai gostar, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês.